Boa noite a todas, a Boa todos. noite. Boa noite. Boa noite. Esse é o nosso nono encontro, né, do leitura e estudo do livro A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. Hoje a gente vai começar na página 90 do PDF e 83 do livro físico, no capítulo O Equilíbrio. Os sistemas têm uma profunda necessidade de compensação interna. Essa necessidade ultrapassa frequentemente os limites estabelecidos. A necessidade de equilíbrio serve ao relacionamento. Quando, por exemplo, na família, o homem faz algo de bom para sua mulher, ela fica sob a pressão de compensação. Com isso, ela lhe faz também algo de bom. E porque o ama, faz um pouco mais do bom para ele do que ele para ela. Então, ele fica sob pressão e lhe dá um pouco bom. E assim, a união da necessidade de compensação e do amor conduz a um intercâmbio crescente. Isso é a base da felicidade num relacionamento. Por isso, a necessidade de compensação é tão importante. Essa necessidade tem, entretanto, seu sentido somente dentro de determinados limites. Quando, por exemplo, alguém é salvo da morte, então tem, via de regra, a necessidade de compensação. Isso significa que começa a pagar pela salvação, por exemplo, com uma nova doença. Algumas vezes, alguém paga até se suicidando. Então, o destino é tratado como se fosse uma pessoa com a qual se concorda condescendentemente e para a qual se paga. Muitas pessoas fazem isso também com Deus. Muitas religiões se baseiam na ideia de que algo deve ser compensado. Somente quando for compensado, fica bom. Que ideia de Deus está por trás disso, que precisamos pagar para que Deus faça algo? Isso é totalmente absurdo. Algo semelhante acontece na compensação através das gerações. Quando, por exemplo, os pais cometeram um crime, as crianças começam a pagar por isso, embora não seja absolutamente culpa deles. Ou outros exigem que as crianças comecem a pagar pelos pais, como se pudessem fazer isso. Portanto, aqui precisam ser estabelecidos limites, e a compensação deve terminar depois de um certo tempo. Muitas guerras resultam de que mais tarde, frequentemente depois de séculos, algo ainda deva ser compensado. Uma espécie de injustiça que aconteceu antes e então vem uma outra injustiça, e assim por diante. A paz é promovida quando o passado pode ficar passado. Isso é também um ponto importante aqui, nas constelações familiares. Nós levantamos o passado para liberá-lo. Então, não se pode mais reportar a isso. Alguns olham de novo para o problema, quando têm a solução nas mãos. Com isso, coloca-se facilmente em jogo a solução. Você pode continuar, Silmar? O esquecimento. Quando se é salvo, então se deixa atrás de si o que foi mal. Esquece-se isso. O esquecer é uma arte bem sublime e é uma disciplina espiritual sublime. Depois de um certo tempo, a gente esquece e olha para as pequenas coisas que estão em frente aos nossos olhos e aos nossos pés. Não se pode ficar também com os mortos, mas se volta ao trivial. Ouvi uma vez que uma mulher tinha fundado uma instituição para doentes incuráveis. Era estranho. Nessa instituição havia uma alegria contínua. Tinha, na realidade, uma regra: nunca se falava de doenças. Há algo de verdade nisso. Participante. Num de seus livros, o senhor fala sobre o esquecimento espiritual. Isso é um conceito com o qual me ocupo muito e me pergunto: qual é o caminho? Como faço isso? Hellinger.
Tudo aquilo que é espiritual é graça, também o esquecimento. O presente. Cada dia é um presente e lida-se com ele como se fosse um presente, mesmo em face da morte. Isso é humilde e disso vem força. Do agradecimento, desse tomar como um presente imerecido, vem a força. O ser e o tempo. Parece que as coisas recebem uma qualidade especial através do tempo. Aquilo que durou mais tem precedência sobre aquilo que durou menos. O anterior recebe, através do tempo, uma certa plenitude. Isso, na verdade, contradiz o Zeitgeist, alguma coisa assim. Mas vou explicar isso numa história. A história se chama A Plenitude. Um jovem perguntou a um velho: o que distingue você, que quase já era de mim, que ainda serei? O velho respondeu: eu fui mais. Sem dúvida, o novo dia que nasce parece ser mais do que o velho, pois este já foi antes dele. Contudo, só pode ser o que já foi, embora esteja nascendo, e também será mais quanto mais tiver sido. Como outrora o velho no começo também soube aprumo para o meio-dia, atinge o zênite antes do pleno calor e, ao que parece, permanece algum tempo nas alturas até que, quanto mais longamente, tanto mais, como se o seu peso crescente o puxasse. Inclina-se profundamente para a noite e se completa quando, com o velho, tiver sido plenamente. Porém, o que já foi não passou. Permanece por ter sido, atua, embora tenha sido, e através do novo que o sucede, torna-se mais. Pois, como uma gota redonda de uma nuvem que passou, o que já foi mergulha no oceano que permanece. Somente o que jamais pôde ter sido, porque apenas o sonhamos, mas não vivemos, pensamos, mas não fizemos, apenas rejeitamos, mas não pagamos com o preço por aquilo que escolhemos. Isso passou. Dele nada resta. O Deus do momento oportuno nos aparece assim, como um jovem que tem na frente um cabelo encaracolado e atrás é calvo. De frente, podemos agarrá-lo pelo cabelo. Por trás, agarramos o vazio. O jovem perguntou: que devo fazer para vir a ser o que você foi? O velho respondeu: seja. Continua? Homens e mulheres. Introdução. Este capítulo contém muitas afirmações básicas sobre o relacionamento de casal. Por isso, pode ser lido como um compêndio sobre as ordens do amor entre o homem e a mulher. Está na mesma linha dos outros 2 livros para casais. Para que o amor dê certo, o trabalho terapêutico de Bert Helling com casais, editados por Johannes Neuhauser e Weekend, vou ficar poliglota, em Kurz for Paris, tá bom, né? Homem e mulher. A base do relacionamento de casal é a diferença entre o homem e a mulher. A mulher, para se tornar mulher, precisa de um homem. E o homem, para se tornar homem, precisa de uma mulher. Pois somente tem sentido ser homem quando existe também uma mulher. E somente tem sentido ser mulher quando existe também um homem e quando ambos se completam. Um homem quer uma mulher, porque para ele, como homem, lhe falta a mulher. E uma mulher quer um homem, porque para ela, como mulher, lhe falta o homem. Assim, um bom relacionamento de casal começa com o reconhecimento de que um precisa do outro. A partir desse reconhecimento, um se deixa presentear pelo outro com aquilo que lhe falta.
O homem deixa-se presentear pela mulher com aquilo que lhe falta como homem, e a mulher deixa-se presentear pelo homem com aquilo que lhe falta como mulher. Por isso, a consumação do amor dá certo no seu sentido elementar, quando se parte do reconhecimento recíproco da necessidade e da prontidão de presentear ao outro com o que lhe falta e de tomar dele o que falta para si próprio. Essa é a base de todos os relacionamentos de um casal. Esse intercâmbio fica em perigo quando um faz de conta que não está carente e, por assim dizer, não faz caso do outro, dizendo, por exemplo, vamos ver do que você precisa, talvez dê isso a você. Isso destrói o relacionamento de casal, porque essa é, aliás, a ferida mais profunda, quando um se aproxima com as suas necessidades e o outro faz de conta que não tem nenhuma necessidade. O baixo contínuo no concerto barroco do amor soa na profundeza sempre assim: eu te amo, eu te tomo. Eu te tomo como homem e me dou como mulher. Eu te tomo como mulher e me dou como homem. Esse ato é muito humilde. Sobre essa base é que se constrói qualquer outra ação e qualquer outro intercâmbio. O dar e o tomar no relacionamento de casal. Os relacionamentos de casal obtêm sucesso quando o homem e a mulher reconhecem que são diferentes, mas equivalentes, quando se defrontam como iguais. E o relacionamento obtém sucesso através do intercâmbio entre o dar e o tomar. Quando um dá, o outro toma. E através de seu amor, acrescenta algo àquilo que recebeu e devolve. E o outro acrescenta algo mais, porque ama e torna a devolver. E, assim, o relacionamento de casal no intercâmbio dá certo onde existe uma contínua compensação com algum acréscimo. Mas, se num relacionamento de casal um deve dar mais porque lhe é exigido que lhe dê mais do que recebe, então esse relacionamento fica em perigo. O amor esfria com isso. Se, por exemplo, um casamento, um dos parceiros foi casado anteriormente, tem filhos do primeiro casamento, os traz para o novo casamento e agora espera que o outro cuide dos filhos, mesmo que não sejam os seus próprios. Então, este precisa dar mais do que recebe. Espera-se dele que dê mais do que recebe. Com isso, a igualdade e o equilíbrio ficam perturbados. Aqui só existe um caminho. O equilíbrio tem que ser restaurado. Esse e restaurado quando aquele que exigiu mais honra o que o outro dá e abre mão da reivindicação. Você me deve isso. E, pelo contrário, reconhece. Eu devo a você. E quando honra isso com amor, pode levar a um equilíbrio. No relacionamento de casal, é necessária a compensação também no mal. Portanto, não é somente no bom que temos a necessidade de compensação, mas também no mal. Se um fere o outro, quaisquer que sejam as razões, então o outro tem a necessidade de feri-lo também. E ele precisa ferir, senão o equilíbrio fica perturbado. Mas se fere com amor, isto é, ele fere um pouco menos do que o outro, aí o equilíbrio positivo pode recomeçar. Esses seriam pequenos segredos para um relacionamento com êxito. Nossa, quer falar? Se tiver perguntas, podem abrir o microfone e faz perguntas, tá? Tá, bora. É muito linda essa parte que o René fala, né, dos casais. É tão lindo e é tão assim elementar, né? Fica tão claro, né, quando ele vai falando, né, dessas relações. Isso que eu acho muito bonito. Então, quando ele fala aqui, né, que existem muitas pessoas que elas, pelas próprias feridas, né, da infância, elas não
e às vezes, né, por emaranhamentos sistêmicos também, elas não estão abertas para troca. Então, elas acham que é se humilhar, por exemplo, dizer que necessita de atenção ou de algo específico que o outro lhe faz, né? E então, é como se elas dissessem assim, se eu não preciso, ou se eu, né, crio essa barreira de não receber, eu também não fico devendo nada. Como se eu não me implicasse nisso, para que esse vínculo não ficasse tão forte, para que eu não sentisse que eu tenho necessidade do outro, como se isso fosse também uma fraqueza. Então, quando as pessoas se relacionam dessa forma, os relacionamentos vão esfriando, né? Porque eles vão fracassando também. E quando ele fala aqui, né, então, quando a gente, às vezes, num relacionamento, a gente exige do outro algo que não compete o outro. Ele fala aqui, por exemplo, quando uma pessoa exige que o marido cuide de mim, eu exijo que ele cuide de mim como se ele fosse o meu pai. E às vezes ele cuida de mim e dos meus filhos, né? Hoje mesmo eu atendi uma pessoa e ela se colocava como igual na relação com os filhos, a mulher. Então, era como se ela fosse uma das crianças na casa. Eles já eram adultos, né? Agora ela também é uma mulher adulta, mas ela se colocava em igualdade com eles. E como se o marido dela, né, fosse então o pai de todos na casa. Isso vai minando o relacionamento, porque se exige do outro mais do que o outro pode dar nessa relação, né? Ele pode ser pai para os filhos, aí tá certo. Ele dá e os filhos recebem, mas ele precisa ter essa compensação com a esposa, senão os relacionamentos vão se esgarçando, né? E as pessoas vão se afastando. E o que o Hellinger fala é que aquele que deve é o que vai embora. É. Simbora. Nadia, esse também aqui nesse trecho é o que você, nas aulas lá dos módulos, falou, acho que no módulo de relacionamento, alguma coisa assim, que quando um trai um pouquinho, o outro também deve trair. Aí tem aquele equilíbrio, né? Sim. Então, pode exceder a esse tipo de compensação, senão torna-se perturbador a ponto de o outro que deve se sente muito, até na época você tinha comentado por exemplo, a mulher que não tinha escolaridade alguma, né, superior, e o marido paga, e aí quando termina o curso, né, quase que o relacionamento acaba, porque ela se sente devedora disso que o homem deu. Eu lembro que me marcou bastante essa época, e depois analisando é o que você falou, é uma observação bem pontual, achei bem interessante. Essas pontuações dele de relacionamento de casal são incríveis, porque elas são muito simples, no sentido de que você olha e você diz, é verdade, né? E aí você começa a observar as relações das pessoas próximas e você vai detectando esses pontos que ele fala, né? E depois vocês vão perceber, quando começam a atender, o quanto isso é frequente e presente, né? Nas dificuldades de relacionamento. Né? Então, ele diz aqui, quando alguém faz algo, né? Aqui, se um fere o outro, qualquer que sejam as razões, então o outro tem a necessidade de feri-lo também. Então, mesmo que o outro me fira, por estar leal à família dele, por estar repetindo um destino dos pais, às vezes, ainda assim, eu olho e reconheço isso, mas precisa ser, ele fala, então eu preciso feri-lo também. E porque eu amo, faço numa medida um pouco mais leve, né? E aí o relacionamento pode voltar a ficar equilibrado, né? Então, ele fala desses segredos, é bem interessante mesmo. Certo. Vamos lá, mais um pouquinho? Vamos. O intercâmbio e o amor. O intercâmbio entre um casal baseia-se em duas necessidades. Uma é a necessidade pela compensação. A outra é a necessidade pelo amor. Portanto, se um parceiro dá a outro algo com amor, então o outro toma isso. Porque este tem uma necessidade de compensação. Dá a outro algo de mesmo valor.
Mas porque também o ama, devolve um pouco mais do que recebeu. Com o outro acontece o mesmo. Devolve, mas por amor, um pouco mais. Assim, o intercâmbio e a felicidade aumentam através da união das duas necessidades de compensação e de amor. Esse é o princípio básico da felicidade. O futuro. Hoje de manhã, um amigo me contou que Joseph Campbell disse que quando um homem ou uma mulher encontra o parceiro certo, então ele ou ela sabe imediatamente: agora encontrei o meu futuro. Esta é uma linda frase. O futuro é o que vem inevitavelmente ao nosso encontro. Quem alcançou o futuro está vinculado. Ele nos aprisiona. Ânimos e ânima. Uma mulher que tomou sua mãe não precisa de um ânimos. Ela toma um homem. Um homem que tomou seu pai não precisa de uma ânima. Ele toma uma mulher. O masculino e o feminino. O homem que segue o masculino sente-se bem, mas para o feminino talvez pareça ser anormal e estranho. Se o homem seguisse o feminino, isso pareceria uma traição a si mesmo e uma culpa. Entretanto, para o feminino parece bom e inocente. O homem que segue o feminino fica alienado de si mesmo, mas sem o feminino fica solitário e dividido. A consciência masculina é diferente da consciência feminina, e culpa e inocência masculina são diferentes da culpa e inocência feminina. O que é bom para o feminino talvez seja prejudicial para o masculino. Quando o masculino não pode se afirmar, precisa se separar ou resignar, mas pode também concordar com o limite, e através da renúncia fica unido a algo maior, e através disso, eficaz. A força total. Gostaria de dizer algo sobre a força. Quando uma criança olha para seus pais apenas para eles, e é isso que ela comumente faz, sente-se fraca. Quaisquer que sejam as exigências que os pais tenham em relação à criança, ela se sente totalmente dependente deles. Com os pais é o contrário. Quando só se veem a si próprios e olham, então, para a criança, sentem-se fracos, eles se sentem pequenos. Quando a criança vê atrás dos pais os avós, os bisavós, os trisavós, e olha mais além, para lá, ao longe, de onde flui a vida, então vê os pais conectados em algo maior. Então, seja lá o que for que vier dos pais, a criança pode tomar, porque não toma somente dos pais, toma de muito longe, de onde vem. Então, não importa como eles sejam, aquilo que flui dos pais é sempre claro e limpo, grande e completo. Quando os pais olham para trás e veem de onde provém a vida, de muito longe, e se veem nessa corrente, então são fortes perante as crianças, mas não no sentido de precisar fazer algo ou querer fazer algo, mas se sentem ligados a essa corrente. Então, a criança pode tomar tudo dos pais mais facilmente, porque também se sente ligados a uma corrente. Quando então a criança cresce, sente a necessidade de um relacionamento íntimo, quer se casar, e então olha somente para o parceiro, sente-se fraca e desamparada. E esse parceiro, quando só olha para o seu outro parceiro, também se sente fraco e desamparado. Mas se cada um deles vê que ele e ela estão ligados a essa grande corrente, e como o desejo por um parceiro está relacionado à corrente da vida, ainda sentem que esta flui através de si e eles se olham. Então não olham somente para si mesmos. Eles não se olham apenas para o homem e mulher com a ideia: agora vamos fazer a nossa felicidade. O que é isso? Quando veem que estão dentro dessa corrente, ultrapassam a si mesmos. Então, é relativamente insignificante como é o parceiro. Ambos estão na corrente da vida.
Então, não se olha mais somente nos olhos, olha-se sem distinção, em direção à amplidão e sente-se carregado. Assim, o que quer que aconteça no relacionamento de casal, eles suportam. O beijo. Pode-se lidar com as desigualdades de duas formas, com o que nos relata o conto de fadas do rei Sapo. O sapo é repugnante, mas é um rei secreto. Pode-se então arremessar o sapo contra a parede, como no conto de fadas. Aí a maioria dos sapos morre. Ou pode-se beijar o sapo, como o Papageno, na Zauberflöte, flauta mágica. Faz com que a aparente feia papagena, o beijo torna tanto o homem como a mulher lindos. Unidade e diversidade. A palavra unidade é somente compreensível se existe algo diverso. Sem algo diferente não existe unidade, pois a unidade é aquilo que sintetiza e une coisas diferentes. A imagem mais linda da unidade de coisas diferentes é o casal. Não se pode imaginar uma coisa tão diferente como um homem e uma mulher. Eles são diferentes sobre todos os aspectos, mas mesmo assim relacionados um com o outro. Essa é uma imagem, creio eu, para a completude da natureza, que a diversidade atua conjuntamente para uma unidade, para algo maior. O universo. A Terra ou a natureza são uma unidade de coisas diferentes. Quando se tem isto em vista, pode-se ver daí como é que em um relacionamento o amor pode dar certo. Quando o diferente continua sendo diferente e mesmo assim se funde numa unidade. O reconhecimento da diversidade produz essa profunda unidade e é justamente a diferença e também o contraditório vivenciado que atuam de modo criativo. Tão logo se nivelam as diferenças e diversidades, não se tem unidade, mas a monotonia. Mas isso tem pouca força criativa. Somente esse contraste e a sua tensão produz o novo e o terceiro. Por isso, no relacionamento a dois, é importante que o homem permaneça homem, mesmo que algumas vezes não agrade à mulher que os homens sejam diferentes. E, ao contrário, que a mulher permaneça mulher, mesmo que algumas vezes não agrade os homens que as mulheres sejam como elas são. Porque o homem é diferente da mulher e a mulher diferente do homem. Existe em alguns relacionamentos o empenho de nivelar as diferenças depois de algum tempo, que o homem queira puxar a mulher para o seu lado, para que ela se torne como ele. Ou que a mulher queira puxar o homem para o seu lado, para que ele se torne como ela é. Por um lado, isso é mais cômodo, mas depois de um certo tempo, falta ao relacionamento tensão e força. Por isso, sou defensor da manutenção da diversidade e do cultivo das diferenças. Giovanna quer ler? Deixa eu só falar uma coisa sobre isso, né? Que ele fala dessa diversidade, né? Das diferenças dos homens e das mulheres. Uma coisa que o Hellinger falou num curso que eu achei bem interessante, né? Ele estava falando exatamente sobre isso. Ele disse assim, que muitas vezes, quando num relacionamento de casal, depois de um certo tempo, então o homem e a mulher eles só saem juntos em família, né? Ele como pai, né? Então fica todo mundo meio parecido, né? Que ele está falando aqui. Então ele disse assim que é super saudável e importante que os homens continuem fazendo, mesmo depois de casado, alguns compromissos só de homens, né? Por exemplo, alguns homens vão jogar futebol, então é a noite dos homens, né? Então eles dizem, é saudável que os homens façam isso e que as mulheres também possam fazer isso. Então, fazer as noites das mulheres, né? Sair com as suas amigas, estarem entre mulheres, para que elas se alimentem dessa energia feminina mutuamente, né? E os homens a mesma coisa, para que os homens continuem sendo homens e as mulheres continuem sendo mulheres, para que não faça, para que agora eles não sejam, né?
pais, né? Porque aí viram pais, né? Quando um casal vira pai, aí já não é mais. Então ele fala isso quando ele estava explicando sobre isso, achei bem interessante e é realmente muito, muito assim importante e construtivo, né? Para o casal, porque às vezes o casal eles se acham tão juntos que eles não se diferenciam mais, né? Como se eles sentissem, almejassem e fizessem uma coisa muito incomum. E não é verdade, né? Eles continuam cada um na sua individualidade, diferentes um do outro, e é nisso que um admira no outro, né? Que eu posso admirar que o outro seja ele, né? Diferente de mim. Assim mantém a chama acesa, né? Nádia, eu tenho uma dúvida aqui. Quer dizer, na realidade eu nem sei, mas é uma coisa assim, quando estava falando da coisa da ânima, do ânimo, né, dessas relações, ele não fala muito as relações homossexuais, né? E hoje isso é uma realidade, né? Isso é uma coisa que vem num crescendo, né? Uhum. Então, como é que a gente aborda, né, nesse caso? Eu sei que talvez não seja, é um assunto mais longo, né, do que talvez aqui, Uhum. mas é que me bateu isso na hora que ele falou do feminino, do masculino, do ânima, do ânimos. Você está falando aqui no intercâmbio do amor, do ânimo e ânima, né? Então, ânimo e ânima, no sentido do que o Jung fala, né? Então, que a gente tem, nós somos completos, então nós temos as duas partes. Então, a mulher tem a ânima, claro, mais aflorada, né? E o homem, e aí, mas ela tem também o lado masculino dela. Então, o que ele está dizendo aqui, entre as palavras que ele está dizendo, é assim, que a questão de eu, como mulher, desenvolver o meu lado masculino. Eu posso me casar com um homem e tomar dele, e a partir dele vivenciar isso. É isso que ele está falando o tempo inteiro, né? Para que a mulher, para que um casal, a mulher e o homem, permaneçam diferenciados. Eu não preciso desenvolver em mim tudo, porque o outro pode aquilo, e eu, como companheira dele, vivo isso nessa união. E o homem é a mesma coisa, ele não precisa desenvolver o lado feminino dele. Se ele tem uma mulher, a mulher vive o lado feminino dela, e ele, assim, não é usufrui, ele, junto com ela, ele vivencia isso, né? Mas permanecendo homem. Então, é isso que ele quer dizer. Quando a gente está falando, né, de um relacionamento, então, de dois homens, então a gente está falando que, e a gente observa que muitas vezes num relacionamento homossexual, uma pessoa vive mais o ânimo e a outra mais o ânimo, né? Normalmente, por exemplo, se formam duas mulheres, uma toma aquele lugar de homem da casa e vive esse aspecto, né, interno, né, esse aspecto dentro dela, e enquanto a outra se torna mais a parte feminina mesmo, mais receptiva, mais delicada até, né? Então, aí também essas duas partes internas tá aflorando e está sendo vivenciada nesse casal também, né? Quando ele diz assim, né? Quando ele fala assim, um homem precisa de uma mulher, porque para ele vivenciar esse lado mulher, para que ele possa respeitar e amar isso nela, entende? Então, é disso que ele está falando. Ele não está falando só mesmo de sexo, de homem e de mulher nesse sentido, né? Está vivendo dos aspectos internos também. E aí ele fala, hoje em dia, as mulheres, elas querem se igualar aos homens no sentido de força até, de uma competição de quem ganha mais, ou quem é mais promovido, ou quem, né? Então, isso, quando ele fala sobre isso, às vezes a mulher pode deixar o homem fazer esse lugar, mas tem muitos casais também, por exemplo, que o homem vive muito mais a ânima, ele que cuida das crianças em casa, ele que gosta de cozinhar, ele que faz esse papel mais feminino, né? E a mulher vai para a vida. E aí também está também.
né? Então, o que ele fala é dessa necessidade de um complementar o outro naquilo que lhe falta. Eles não precisam ser iguais e nem competir nesse sentido, né? Ô, Nádia, boa noite para todos. Nádia, quando ele fala assim, da importância da criança, quando ver os pais, ver também os avós, os bisavós, como é que isso seria possível assim, numa criança, né? Olha, Que às vezes não acessa isso, assim, né? Depois que a gente sabe, a gente passa a fazer esse exercício, mas como é que seria isso, né? Numa criança? Uhum. Então, assim, uma vez no curso do Hellinger, eu fiquei hospedada junto com uma moça que ela era pedagoga, ela era professora, ela era uma moça muito amorosa, ela era incrível, assim, muito sensível, sabe? Então, e ela dava aula, me contou que ela dava aula numa escola de periferia, do pior bairro que tinha na cidade dela, era em Minas, que ela morava. E ela disse assim que ela começou a fazer esse exercício com as crianças na sala de aula. Então, ela fazia eles fechar os olhos, né, e visualizar, então, os pais, olhando para os pais, os avós, às vezes devolver os pais para os avós, né? Como ela dizia que tinha muitas crianças que eram muito preocupadas com os pais, né? Pais que não tiveram, né, o cuidado dos seus pais, então, para elas enxergarem, então, agora os avós atrás desses pais, e que os pais tinham pais, né? Então, observar esses aspectos. E ela disse que as crianças viraram outras crianças no transcorrer do tempo, né? Ela disse que volta e meia, assim, passava um tempo, as crianças falavam assim, professora, quando que você vai fazer de novo esse exercício, né? De fechar os olhos. Então, nesse sentido, né? Então, a pedagogia sistêmica fala muito disso, né? De o quanto seria tão importante, né, fazer esses trabalhos com as crianças, de sensibilização. E qualquer trabalho que é feito com as crianças, você vê que trabalhos de meditação, né, de yoga com crianças que são feitos, tudo que vai levando elas para o interno, né, vai curando também, né? Mas claro que cada pai, né, quando tem esse conhecimento, pode fazer isso também, né? Fala, né? Então, e nós, como crianças, como olhamos para os nossos pais? Será que a gente olhava para, por exemplo, a nossa mãe e via que a nossa mãe tinha uma mãe que cuidava dela, uma mãe que era responsável, né, por cuidar dela, e que eu posso dizer para minha avó, vó, olha, eu devolvo a minha mãe para você. Ou eu olhava para minha mãe e achava que eu tinha que cuidar dela. Estou falando de mim mesma agora, né? Eu mesma, minha mãe, porque como se a mãe dela não tivesse feito isso, como ela merecia ou como ela precisava, né? Então, quantas vezes a gente toma esse lugar da nossa avó, né? Querendo ser mãe da nossa mãe, o pai do nosso pai, o pai do nosso, né? Muitas vezes. Então, aí ele diz assim, que quando a criança olha para sua mãe, ela, né? Não vê que não vejo que a minha mãe tem mãe, é pesado para mim. Me sinto fraca, sim, claro que eu me sinto fraca, porque aí eu me sinto numa responsabilidade de cuidar dela, de protegê-la, às vezes de cuidar dos meus irmãos para que ela não se sobrecarregue, né? Olha como isso tira a minha força, né? Então é isso que eles falam, então mesmo, né? E às vezes, né, se a gente pode em alguns momentos, né, ou no nosso trabalho, ou em alguma situações, trazer essas experiências, né, de fazer esses exercícios, só mesmo assim, só mesmo por meio desses exercícios, né? E os Sim. pais também, né, olhar como eles falam, os pais olham para a criança e só vê a criança. Não, se eu vejo a criança, ela não está só ali meu filho não está só ali na minha frente. Meu filho também veio de uma linhagem atrás de mim, né? Ele é fruto disso tudo que foi, né? Aí a gente volta lá para o poema, né, do trás, que é tão lindo, né? Que ele fala que o que existe hoje só pode ser porque tudo já foi, né? Então, hoje, por exemplo, se eu olho para o meu filho, né? Cada um de vocês que tem filhos, olha para o seu filho e diz, ele só é o que ele é porque tudo que foi, por tudo que foi vivido.
Então, ele tem a força dele também. A força dele vem de lá, né? E aí o Hellinger fala que a forma como a gente olha para as pessoas, né? Então ele fala que a gente tem que desenvolver a boa percepção. A boa percepção é olhar para o outro e reconhecer toda a força dele, tudo que ele é. Agora, quando eu digo olho para o outro, digo, coitadinho, será que ele vai dar conta? Aí ele não dá mesmo, porque ele responde o nosso olhar. Agora, se eu olho com respeito, né? O mais difícil que o destino do outro seja, com a boa percepção. Então, né? Você tem os seus pacientes lá, psiquiátricos, né? No seu trabalho. Então, quando a gente, por exemplo, olha para esses pacientes e a gente fica de acordo que o destino deles é estar ali daquela forma e que ele só está ali daquela forma porque ele tem força para estar ali, né? A cruz que cada um carrega é a seta, né? É a seta, exatamente a seta. E vai contribuir para fortalecimento da musculatura, né? Emocional, né? Emocional, espiritual, desenvolvimento, né? Como ser humano. E esse exercício contínuo mesmo, né, Nádia? Porque a cada vez, né, assim, você propõe uma ação, uma intervenção, e pela própria situação da doença, que às vezes a falta de crítica é muito, né, tá ali presente, não tomam medicação, acham que estão bem, e a gente não, né? Então, assim, é essa medida, né, de até onde você também vai, porque fica nesse lugar de querer salvar, né, de sempre achar que tem que fazer algo, que tem que você está ali, né, disponível, um espaço aberto, né, porque senão fica muito invasivo mesmo e não tem efeito, né, positivo para ninguém. Não tem. E é o que você falou, é um exercício, porque nós estamos dentro de um campo sistêmico também, onde a gente está acostumado a olhar para o outro e ver só o outro. A gente está acostumado a ver sistemicamente, nem sistemicamente e nem espiritualmente, porque se a gente olhasse espiritualmente, já era um avanço, né? Já era É verdade. incrível. Mas a gente precisa estar o tempo inteiro também se puxando para esse patamar de percepção, porque senão a gente entra no comum, assim, o tempo todo, né? Então, sim, é respirar, assim, olhar de novo, né? Fazer uma nova avaliação o tempo inteiro, né? Com essa percepção. É fácil a gente entrar no senso comum, é bem fácil. Mas a teoria sistêmica aqui, né? Que não é uma teoria, é uma lei, né? É a lei da vida, né? Ele está explicando bem assim a lei da vida. A lei da vida ela é bem clara e ela é tão simples que quando ele escreve aqui você fala assim, mas é tão óbvio. Mas a gente não faz. No dia a dia a gente não faz. Exatamente. Não se atenta ao invisível, né? Não isso é muito interessante. Não atentamos ao visível, né? Nem ao visível, quanto menos. Quanto mais ao Ao invisível. invisível. É só assim, as nossas percepções, né? Não é uma observação sem interpretação, né? Então, Mas isso também é um campo de informação que a gente está, entende? Está nesse campo de informação e que as coisas funcionam assim. Então, tem uma massa crítica que pensa assim. Então, a gente entra nesse fluxo de pensamento. É difícil sair, porque isso é uma frequência. Entende? Então, é uma frequência. Agora, se eu saio da frequência, aí eu consigo estar um pouco acima e ter uma nova percepção, né? E eu achei tão bonita uma parte que ele fala aqui, né? Ele diz aqui, eu não sei, aqui, ó, quando ele fala assim, ó, eu vou ler para você essa parte aqui. Num de seus livros, uma pessoa pergunta para ele, o senhor fala sobre o esquecimento espiritual. Isso é um conceito com o qual me ocupo, me pergunto. Como que eu faço isso? Ela pergunta. Aí ele diz assim, ó, tudo que
que é espiritual é graça. O que quer dizer isso? É pela graça, não é pelo nosso merecimento. É pela graça de Deus. É isso que ele quer dizer. Entende? Que às vezes, quando a gente consegue estar nesse outro lugar, nessa outra frequência, às vezes é pela graça. É porque a gente aspirou a algo maior. Então, aquela percepção vem para a gente. Entende? Porque a gente aspirou estar nesse lugar. A gente aspirou desenvolver os nossos dons. A gente aspirou desenvolver essas percepções diferenciadas, que são nossas, mas que a gente não usa. Entende? São virtudes, né? A palavra são as virtudes da boa percepção, da gentileza, do amor, da sabedoria. A gente tem, são virtudes, elas não são nossas, mas a gente entra nessa frequência, a gente almeja isso, né? Numa posição não egoísta também, né? Porque meu merecimento que eu vou conseguir isso. Às vezes é pelo merecimento do outro, que a gente está lá como um instrumento naquela hora. E não vai acontecer toda hora também. Porque às vezes a gente, Eliane, a gente tem um insight, assim, por exemplo, um paciente. E aí você dá para ele um feedback e aquilo transforma. Mas aquilo, na maioria das vezes, não é nosso. Uhum. Né? A gente foi um canal ali. Então, se a gente almeja, né, isso de vez em quando acontece, pela graça. Né? Mas Muito interessante. uma coisa que favorece, que eu percebo, que favorece muito, é a gente ler, e lendo, né? Isso, porque aí vai entrando, vai fazendo parte da gente. Aí é mais fácil daquilo despertar. Eu já percebi, eu fico algum tempo assim sem ler, ou sem me dedicar mesmo para os estudos, parece que as coisas vão um pouco enfraquecendo. Exatamente. Né? Então, é estar em contato mesmo com essa frequência. Né? Não precisa ser só os livros do Ré, né? Outros livros de desenvolvimento pessoal, espiritual. Né? Por quê? Porque aí você vai assim, adequando a sua frequência, as frequências dos seus corpos mesmo, né? Emocional, mental, pensamento, né? Sentimento, tudo isso. Muito bom. Obrigada. Se quiserem que eu leia, também estou aqui disponível. Depois nós vai ler agora. Para que o amor dê certo. O amor dá certo de muitas formas, e essas formas dependem uma das outras. A base para que o amor entre o homem e a mulher dê certo é o amor da criança pelos pais e pelos pais pela criança. Quando existem dificuldades no relacionamento a dois, isso frequentemente está ligado ao fato de que aquilo que antecede o amor entre o casal ainda precisa de uma solução. Isto porque no relacionamento a dois queremos alcançar algo que talvez não tenhamos conseguido no amor pelos nossos pais. Mas isso não dá certo sem que, primeiramente, o amor pelos pais comece a fluir. Algo mais precisa ser... Posso falar só antes de você continuar? Quando ele fala aqui, ó, para que o amor dê certo, Claro. ele fala assim, ó, a base para o amor entre uma mulher é o amor da criança pelos pais. Então, veja, a base do meu amor pelo meu marido é o meu relacionamento com os meus pais. Então, como foi que eu vivenciei o relacionamento dos meus pais vai determinar como é o meu relacionamento de casal. É isso que ele está falando. Então, isso que é, né? Eu estou falando isso porque hoje mesmo eu escrevi um dos relatórios que eu escrevi, né? Falei exatamente isso, né? Então, assim, é um casal que estava brigando muito, né? E a criança lá no meio. E o que os pais não percebem é que e essa criança vivencia hoje no relacionamento desses pais, ela vai vivenciar lá na frente, no casamento dela, impreterivelmente. Não adianta eles achar que não é, porque é.
ela vai querer espiar, ela vai querer fazer as compensações aqui, ó, que está falando lá, né? Umas páginas atrás. Então, dos crimes que os pais cometeram, a criança vai querer pagar. Mas ela não vai pagar quando ela é criança. Quando ela é criança, ela continua sendo criança. Ela vai pagar quando ela for adulta. Então, aqui que ele está falando é o amor da criança pelos seus pais. Não é da criança desse casal. É dessa criança que eu fui em relação aos meus pais. Quando num casamento algo não está dando certo, ele fala que sempre é porque algo não foi resolvido lá no meu relacionamento com meus pais. Na verdade, tudo da minha vida, né? A forma como eu me relaciono na minha profissão, a forma como eu me relaciono com o homem, a forma como eu me relaciono com meus filhos, tudo isso tem a ver com o meu relacionamento com meu pai e com minha mãe lá atrás. E ele diz aqui que quando a gente consegue colocar isso no lugar, né? Minha mãe fica no lugar de mãe, meu pai fica no lugar de pai, a mãe da minha mãe cuida dela, o pai da minha mãe cuida dela, o pai do meu pai cuida dele, o pai da minha, não é eu que estou lá cuidando, né? Eu fico aqui no meu único lugar. Aqui, quando eu estou presente, sem nenhum emaranhamento lá para trás, sem querer viver a vida de outras pessoas, aqui a minha vida tem força. Porque eu tomo os meus pais, eu tomo a força que vem deles para mim, eu não entro num julgamento, né? Hoje eu atendi uma moça, foi tão bonita a constelação dela, ela queria engravidar, né? E aí, quando eu olhei, ela olhava para a mãe, e eu comecei a perceber, eu falei assim, me fala um pouco dos seus irmãos, ela disse que tinha outros irmãos. Aí eu falei, a sua mãe não cuidou dos seus irmãos? Aí ela disse, não sei porquê, eu senti ali no canto, a sua mãe não cuidou dos seus irmãos? Ela disse, não. Ela teve meus 2 irmãos muito novos, e depois ela deu para minha avó criar. E aí depois ela casou, e aí teve eu e minha outra irmã, nós fomos criados por ela e pelo meu pai. Mas tinha um julgamento muito grande, né? Porque essa mãe não cuidou desses primeiros filhos, né? E ela não conseguiu engravidar. Olha só como que o nosso corpo faz. Então, se eu julgo a minha mãe tão profundamente na maternidade dela, eu não posso ser mãe. E o meu corpo responde a isso fisicamente. Então, eu fiz vários exames, não deu nada, mas eu não consegui engravidar. Nossa, Nádia, isso é tão frequente, não? E Muito. eu escuto sempre assim, inclusive semana passada, de uma pessoa, uma médica, e joga beach tênis lá tal, e aí comecei a conversar com ela tal, ela falou, ai, eu falei, nossa, você sumiu tal, ela falou, ah, não, estava fazendo tratamento para engravidar. Meu. Tal. Eu falei, ah, legal, mas nem perguntei se deu certo, não deu certo, e aí não deu certo, não sei o que, poxa vida, né? Aí passou, sei lá, uma meia hora, ela falou assim, ah, porque você sabe que meu pai, ele faleceu? Eu falei, nossa, não, ai, graças a Deus, nossa, você não ficou sabendo? Assim, contava com alegria, e na hora eu falei, nossa, como pode, né? Julga tão profundamente, julga muito o pai e quer dar a vida para quem deu a vida, só que o julga mal. Eu pensei exatamente isso é muito frequente. Então, como que, né, é incrível, né? Quando a gente vai vendo, né? Por isso que eu falo, eu vou me apaixonando cada vez mais pela constelação, quando essas coisas vão se mostrando assim tão claramente, tão fluidamente, assim como o Hellinger escreve, né? O funcionamento psíquico, né? Que é claro que Freud explicou maravilhosamente, dificilmente também, né? Claro que quando você lê uma coisa, você lê outra, assim, uma coisa se encaixa na outra. Mas o Hellinger ele escreve assim, para a gente entender assim, com o coração, né? Para a gente entender com o coração. Isso que é o mais bonito, né? Então é isso. Então vamos lá, vamos continuar.
Algo mais precisa ser observado para que o amor dê certo. O amor dá certo preliminarmente. É uma fase em um todo maior e aspira a uma completude. A completude do amor é a despedida no final. O amor entre o casal é nas desilusões que algumas vezes traz, nas crises que algumas vezes traz. Uma preparação para a despedida. Quando a despedida no amor é vivenciada desde o começo, o amor recebe, face à despedida, algo precioso, exatamente porque é limitado. Isso também tem que ser considerado. Por isso, olhamos para as crises no relacionamento de casal com calma e serenidade, e tratamos delas com calma e serenidade. Nesse sentido, espero que encontremos boas soluções, tanto no que se refere ao relacionamento entre homem e mulher, entre pais e filhos e em relação ao todo maior, no qual o amor está inserido e no qual também mais tarde se completa. Olhar para um terceiro. Quando o relacionamento do casal começa, o homem e a mulher olham um para o outro. Estão ligados um ao outro. Mas, com o tempo, não basta somente olhar um para o outro. É preciso que olhem juntos para uma outra coisa, para algo que ultrapasse o relacionamento, de maneira que empreendam algo juntos. A maior coisa que o casal consegue fazer são naturalmente os filhos. Os filhos completam o relacionamento a dois. Onde isso não é possível, o que há em comum se dirige também a algo criativo e produtivo. O olhar juntos para frente faz também crescer o relacionamento de um para com o outro. O relacionamento a dois está inserido na realização da vida, do vivo, no desenvolvimento do vivo e está a seu serviço. Então, o casal pode tomar com calma todas as exigências que vêm ao seu encontro. O que em geral descrevemos como felicidade é frequentemente algo conhecido que se repete. Orienta-se por uma ideia. A outra felicidade vem da sintonia e pode também estar ligada a um grande sofrimento, a esforço, a crise, a decepção. Entretanto, tem na profundeza algo bem calmo, tranquilo e grande. O que começa superficialmente com uma felicidade é, passo a passo, conduzido através das circunstâncias para essa outra felicidade. Em nossa sociedade, existem frequentemente observações depreciativas, que o casal, depois de um certo tempo, perde o entusiasmo do princípio. Mas o que realmente acontece é que eles se aproximam mais da realidade, se afastam dos sonhos e crescem na realidade, crescem internamente. Isso tem outra força, diferente da ideia que o casal teve quando começou o seu relacionamento. O relacionamento... Acho que a gente pode parar aqui. Sim. Já deu o nosso tempo. E aí, se tiver alguma pergunta, a gente pode falar antes da gente terminar. Acho bonito o jeito que ele fala, quando ele fala aqui, né? Algo mais precisa ser observado para que o amor dê certo. Aí ele fala, o amor dá certo preliminarmente, né? Então, assim, ele o amor já nasce com essa condição, né, de que vai dar certo, né? Então, ele já dá certo antes de qualquer coisa, né? Preliminarmente. Antes de qualquer coisa, o amor dá certo, né? E aí ele vai falando, então, das frases, né? E cada fase que a gente vai passando, ela vai aspirando à completude, né? E fala também um pouco desse poema que a gente leu no começo, que é: o que existe hoje só pode ser como é, porque tudo foi antes, né? E tudo que a gente já foi, continua sendo em nós, né? É muito bonito. Então, ele fala isso aqui também. Então, cada fase vai
vai nos preparando para a próxima, vai nos preparando para a próxima, vai nos preparando para a próxima. E se a gente tem essa certeza, né, que antes de qualquer coisa o amor dá certo, a gente vai indo numa calma, né, passando pelas situações, pelas crises, pelas frustrações que estão acontecendo em todos os casamentos, em todas as vidas, né, em todas as vidas, né, em todas as existências, em todos os relacionamentos, né, e com pessoas, e com coisas, e com ideias, e com sonhos, né. Ô, Nádia, quando ele fala dessa despedida, seria nessa superação dessas vivências? A despedida, ele diz, é o fim mesmo, o fim até da nossa existência. É o quê? Não entendi. O fim mesmo, o fim até da nossa própria vida, da nossa tá. existência, Uhum. né? Então, ele diz assim, que a gente, então, ele fala lá, né, que a gente vai a pino lá no céu, né, quando chega lá no zênite, então a gente começa a descida. E isso é estar de acordo, que é agora, né, quem já está nessa descida, né? Então, que essa descida vai passando por essas fases, por essas outras fases, né? Nos preparando mesmo para a despedida, porque tudo foi vivido plenamente, né? Aceito e incorporado em quem eu sou. Não é isso que a gente, para isso que a gente vive, para nós, né? Para nosso desenvolvimento e para as nossas experiências mesmo. Ele fala tudo isso, né? Ele fala até da criança, ele diz assim, então, quando a gente vai frustrando os nossos filhos, né, quando eles ainda são crianças, e a gente vai pouco a pouco frustrando eles, a gente vai dando força para que eles vão buscar o que eles querem. Eles mesmos vão buscar o que eles querem. E aí, quando eles ficam adolescentes, eu digo, não posso te dar isso, não. Não é bem assim, você que vai atrás. Eles vão indo para o mundo, vão virando adultos, né? Então, é nessas frustrações que a gente encontra força, né? O professor Hermógenes, né, que é um professor de yoga que eu admiro demais, que é o meu ídolo, né? Ele diz assim, que é nas correntezas, né, nas pedras, que a correnteza pega força. É nas pedras que a correnteza pega força, né? Se é muito lisinho, a água vai indo suave, né? Mas tem um monte de pedra embaixo, vai chacoalhando, aí pega uma força. É assim, a vida também é assim, né? E nas dificuldades, nas crises, também nos relacionamentos, é que o amor ganha força, né? Então, se juntos o casal olha para a superação daquilo, eles estão muito mais unidos, mas também muito mais calmos, né? É isso que ele está falando. Bem. É isso. Amanhã a gente tem a oficina lá, né, Tatiana? Vamos falar mais um pouquinho de relacionamento de casal. É bom que já estamos numa praia, né? Foi. Foi. Amanhã tem constelação, não, Nádia? A gente não vai poder participar, né? Só... Amanhã é aquela oficina. Eu vou mandar o link lá nos grupos dos alunos. Ah, tá. É a oficina do Fórum de Itu. Beleza. Ótimo. Então, obrigada. Obrigada. Obrigada, Nádia. Boa noite, gente. Uma boa noite, uma boa Obrigada, semana. Nádia.